Agora são 3 horas, 40 minutos, hora de falar de economia aqui no Estúdio CBN e um nicho da economia que chama muita atenção aqui na região, o volume de importações e de exportações, o desempenho, né, da região metropolitana de Campinas, números do Observatório da PUC Campinas. Nós vamos conversar agora com o professor de economia, Paulo Ricardo da Silva Oliveira. Boa tarde, professor Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Todo nosso. A gente está vendo os números aqui, né? Um aumento de 32% nas exportações e de 24% nas importações da região metropolitana de Campinas, o que ainda resulta num déficit regional, né? Dizendo para o mês de maio. Mas esses números, eles mudam, por exemplo, em relação ao estado de São Paulo, né? 32% aqui na região metropolitana e apenas 7% no estado de São Paulo. O que significam esses números? É uma recuperação econômica aqui na região, professor? Olha, Marco, acho importante a gente separar os fatores, né, que influenciam as exportações e importações aqui na região em duas categorias, né? Uma categoria seriam em fatores mais estruturais, né? Você mencionou o déficit comercial, e essa característica do déficit é uma questão estrutural, né? A RMC, ela não tem superávites comerciais, ou seja, ela não exporta mais do que importa há pelo menos 20 anos, né? Desde que a gente controla e acompanha os dados da série, esse padrão de déficit é presente, porque a região é uma região industrial, mas altamente dependente, assim como a indústria brasileira, como um todo, né, da importação de insumos para a indústria, né? Então, isso faz com que a região, inclusive, você citou a questão da participação no estado de São Paulo, tenha uma participação muito alta nas importações totais do estado de São Paulo e tem uma participação mais baixa nas exportações, já que a indústria, não só aqui da região, mas a indústria brasileira, ela oferta sobretudo para o mercado interno. Então, essas questões estruturais, elas não se alteram, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um crescimento das exportações e importações para o mês de abril, né? E a gente percebe que esse crescimento, ao mesmo tempo, significa uma melhora, né, das condições do setor externo, as relações com a RMC, que tem um setor externo importante, que gera empregos, por isso é importante acompanhar, mas que também reflete um pouco os números ainda ruins do ano passado, porque as comparações são feitas com abril de 21, nesse caso, né? Exato. Aí que mostra, né, uma retomada da economia, mas aí eu quero saber também, né, o quanto, por exemplo, a inflação tem influência nesses resultados, professor. Olha, foi interessante você colocar esse ponto, inclusive o Observatório da PUC Campinas está desenvolvendo uma nota acompanhando essa inflação, digamos assim, por meio dos custos unitários de comércio, né? Observando aí que no período a gente teve um aumento significativo dos preços, né? Que a indústria regional com certeza está sentindo. A gente teve um aumento de 20 para 21, para uma média, uma cesta ali de produtos importados, um aumento de 15% do custo de importação desses produtos, né, os produtos mais importados aqui pela região. E já no começo de 2022, considerando o primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 21, a gente percebe de novo um novo aumento de 15%. Isso sobre o aumento que já tinha ocorrido de 20 para 21. Então, assim, a gente tem claramente um processo inflacionário para a importação desses insumos, o que torna, né, a produção aqui na região mais cara, né, isso pressiona também os nossos índices de inflação interna, e esse resultado ele acaba afetando o valor das importações, né? A gente acaba gastando mais para importar, e isso reflete aí, ou piora, esses déficits, né, estruturais, como eu mencionei para você. Sem dúvida. Bom, e a gente está passando também, né? A gente vê um dos itens mais exportados, por exemplo, os automóveis, né? Aqui no Brasil a gente tem até uma certa crise na indústria automobilística, o carro usado subiu muito de preço, a gente tem falta de insumo que vem de fora, por exemplo, o chip, né, para instalar peças
nos carros, quando a gente fala de kit multimídia. Então chama um pouco a atenção dos veículos sendo exportados, professor. E ao mesmo tempo eu já emendo a pergunta falando dos fertilizantes, né? Que aí é consequência da guerra também e ainda é um dos produtos mais importados, né? A gente tem um movimento geral, que eu acho que é importante destacar, de um pouco aí um arrefecimento no comércio internacional global, né? Como o custo de transporte subiu muito, muitos países, muitas indústrias têm, quando possível, deslocado aí a compra de insumos para o mercado interno, né? Comprar de fornecedores internos, porque isso nesse contexto, pode ser uma estratégia de redução de custo. Agora, a questão que você coloca, né, o impacto da guerra na importação de fertilizantes, a gente já sente, né, o preço no mercado internacional de fertilizantes já subiu bastante. O principal fornecedor de fertilizantes é a Rússia, né, que é um dos países envolvidos aí no conflito, e a gente já sente isso aqui, que reflete, inclusive, no índice que eu comentei, né, esses aumentos de 15%, de 20 para 21 e 15% nos 3 primeiros meses de 22 estão contemplados aí nesse índice, dado que esse produto é o produto mais importado aqui pela região na atualidade, né? Ele é o principal produto da pauta de importação. Para os carros, a RMC ela acabou, né, a indústria brasileira automobilística acabou se configurando como um fornecedor de veículos para a América Latina, sobretudo para a Argentina, e parte importante dessa produção está aqui na região metropolitana, né? Então isso explica a participação desse produto. Você mencionou o custo, né? O aumento de custo de produção também explica o crescimento aí das exportações de veículos. Para a gente fechar, professor Paulo Ricardo, esses números, né, que ainda tem um déficit comercial negativo, eles são da próxima projeção que continue negativo ou podemos ter alguma mudança? Olha, por ser, né, daí da parte das questões estruturais, o déficit vai se manter, certamente. A região não vai ser superavitária no curto prazo, né? Isso envolve toda uma reformulação da estrutura produtiva regional, uma complexificação dessa estrutura produtiva e uma realocação aí dos fornecedores, né? Isso tudo se dá em longo prazo, com questões bastante complexas a serem resolvidas. Agora, para os próximos meses, a gente espera, sim, que a gente continue observando, né, crescimentos da exportação e da importação com referência ao ano passado, até pela base ruim, e dado o contexto internacional, que é um pouco aí de recuperação, mesmo com algumas ameaças, né, importantes, como a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia e Ucrânia, e ainda aí alguns vestígios, né, algumas ameaças de lockdowns baseadas aí numa possível retomada da pandemia, como a gente viu recentemente ocorrendo na China. E a China é um fornecedor importante, né? A China é o principal fornecedor de insumos aqui para a região metropolitana de Campinas. E o principal exportador? O principal mercado de destino é a Argentina e Estados Unidos, mas a Argentina tem uma participação maior, sobretudo aí com a questão dos veículos, né, que a gente mencionou. Tá certo. Professor Paulo Ricardo da Silva Oliveira, é professor de Economia do Observatório PUC Campinas. Quero agradecer pela presença, pela entrevista aqui no Estúdio CBN. Um abraço, professor. Boa tarde. Abraço, boa tarde. Agora são 3h49. Estúdio CBN.